Boa tarde, pessoal do oitavo. Como estão? Tudo bem por aí? Vamos para mais uma semana de atividades, retornando, a nossa aula de matemática. Então, essa semana vamos ver proporcionalidade, tá? Então, vamos lá. A gente tem aí, duas tabelas, né? E a gente se depara no nosso dia a dia com várias situações de proporcionalidade. Então, aí a gente tem dois tipos, dois exemplos, né? Então, a gente tem ali, cadernos. Se eu comprar, 3 cadernos, pagar R$ 8, se eu comprar o dobro, se eu comprar 6 cadernos, deixa eu pegar a caneta, se eu comprar 6 cadernos, que é o dobro, eu também vou pagar o dobro, né? Então, eu vou pagar R$ 16. Então, eu multipliquei por 2 aqui, a quantidade de cadernos, e aqui também eu multipliquei por 2 o preço que eu vou pagar. Agora, se eu comprar 12 cadernos, pagar R$ 32. Se eu comprar o dobro, 24 cadernos, vou multiplicar por 2. O preço também será multiplicado por 2, se for o mesmo tipo de caderno, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou pagar R$ 64, que também será o dobro. Então, são situações do nosso cotidiano que a gente presencia situações proporcionais, Grandezas proporcionais é a quantidade de cadernos, então, cadernos é uma grandeza. O preço pago é outra grandeza. Então, por isso que a gente chama de grandezas proporcionais, tá bom? Então, aqui a gente tem duas grandezas também, litros, quantidade de litros e a quantidade de quilômetros rodados, tá? Então, são grandezas proporcionais. Então, vamos supor que eu tenho 30 litros lá no meu carro e eu consigo andar 300 quilômetros, Ok? Se eu multiplicar por 2 essa quantidade de litros, vai dar 60. Eu também vou multiplicar por 2 a quantidade de quilômetro que eu vou rodar. Então, se eu tenho 30 litros e eu rodo 300, com 60 litros, que é o dobro, eu vou rodar o dobro também de quilômetros, que são 600 quilômetros, certo? Aqui a gente tem, de 60 para 120. Eu também estou multiplicando por 2, é o dobro, Então, se eu tenho 120 litros agora de combustível no meu carro, eu também vou rodar o dobro de quilômetros. Eu vou multiplicar por 2 a quantidade de quilômetros que eu tenho que rodar. Então, será 1.200 quilômetros, certo? Então, esses aí são exemplos de grandezas diretamente proporcionais, Então, se eu dobro uma grandeza, a outra, consequentemente, dobra também. Se eu dobrei a quantidade de cadernos, eu vou dobrar o preço que eu vou pagar. Se eu dobro a quantidade de litros que eu tenho de combustível no meu carro, eu dobro a possibilidade, de eu andar mais quilômetros também. Ok? Aqui, a Pro colocou um exemplo, de uma torta de chocolate, e a gente vai ver a proporcionalidade aí envolvida, tá? Então, uma receita para 4 pessoas leva os seguintes ingredientes: açúcar, a gente fala meio quilogramas, ovos, 3 ovos, farinha, 1/4 de quilograma de farinha, certo? Chocolate, 400 gramas. Se quiseres fazer esta medida para 8 pessoas, então eu vou dobrar. Aqui eu tenho 4 pessoas, agora eu quero fazer para 8. Então, vai dobrar a quantidade de pessoas. Que porções dos ingredientes, que porções dos diferentes ingredientes usavas? Então, o que a gente vai ter que fazer com a quantidade aqui dos ingredientes? Se eu dobrei a quantidade de pessoas, vai dobrar a quantidade dos nossos ingredientes. Então, vamos lá. O açúcar não era meio quilo? 0,5. A hora que eu dobro, é só eu somar mais meio. O dobro, Vou somar meio com meio. Então, vai dar 1.
Então, vai passar a ser 1 quilo de açúcar na minha receita. Aí, isso daqui é o açúcar. Agora, ovos. Se na primeira receita eram 3 ovos, o dobro de 3 é só a gente multiplicar por 2. Ou, né? Ó, 2 vezes 3, 6. Que é a mesma coisa que fazer 3 mais 3, que vai dar 6 também. Então, seria 1 quilo de açúcar, 6 ovos, tá? A farinha é 1/4. Então, é 1/4 de quilo. Então, eu pego 1/4 e multiplico isso por 2. Vou fazer multiplicação de fração, hein? Como não tem nada aqui embaixo, eu coloco 1. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai dar 2/4. Eu vou simplificar essa fração, porque dá para me simplificar. Divido por 2 em cima e embaixo, que vai dar meio. Então, é meio quilo de farinha. Na primeira receita era 1/4, agora é meio quilo, tá? E o chocolate? Era 400 gramas na primeira receita, agora como dobrou o número de pessoas, então eu faço 400 vezes 2, que vai dar 0,08. Ou poderia ter feito também 400 mais 400, que vai dar as 800 gramas de chocolate. Então, essa seria a nossa resposta, né? Então, ó, antes era meio quilo, passou a ser 1 quilo de açúcar. Antes ela era 3 ovos, passou a ser 6 ovos. Antes era 1/4 de farinha, né? De quilo de farinha, agora passou a ser meio quilo. Antes era 400 gramas, agora passou a ser 800 gramas de chocolate. Ok? Letra B. Se tiveres agora que fazer a receita para 12 pessoas, quais serão as quantidades de ingredientes necessárias? Bom, então antes a nossa receita original eram para 4. Agora a minha receita está pedindo para 12 pessoas, né? Então, se é para 12 pessoas, vai triplicar, porque 4 vezes 3 não dá 12. Então, eu tenho que triplicar todos esses nossos valores aqui. Então, a gente vai fazer, isso vai caber aqui, ó. Então, a gente vai fazer meio vezes 3, né? Vai dar 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 0, 0 com o que foi, abaixo 1. Põe uma vírgula. Então, vai dar 1,5 kg de açúcar. Beleza? Aí, os ovos. Eram 3 ovos. Mas agora eu tenho que multiplicar por 3. Né? Então, vai dar 9 ovos. Na minha nova receita. Aí, eu vou fazer 1/4 da farinha vezes 3. Ok? Então, a gente passa um aqui embaixo do 3. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ser 3/4 de quilo de farinha, ok? E por último, o chocolate. Eram 400 gramas. Então, eu pego 400, multiplico por 3 também. Então, vai dar 0, 0 e 12. Então, vai ser 1.200 gramas de chocolate, ok? Ok, pessoal? Então, no caso aqui, a gente está fazendo a nossa receita proporcional à quantidade de pessoas, né, que eu quero fazer, certo? Então, continuando aí, ó. Grandezas diretamente proporcionais. A Pro colocou mais alguns exemplos que vai ter lá de atividade para vocês estarem fazendo. Comprei 6 caixas pelo preço de R$ 2,40. Que valor vou pagar se eu comprar 8 dessas mesmas caixas? Então, agora a Pro vai ensinar vocês a fazer pela regrinha, né? Pela regra de 3 ou multiplicação em cruz que a gente fala. Então, eu tenho aqui, ó, são as caixas. O
fica fácil se a gente seguir sempre e fazer direitinho. Ó, caixas. 6 caixas. Qual que é o valor que eu pago por 6 caixas? Ó, então, essas são as duas grandezas envolvidas. Caixa, quantidade de caixas, e o valor que eu pago. São as duas grandezas envolvidas. Então, a gente tem, o probleminha disse assim, 6 caixas eu pago R$ 2,40. Agora eu quero saber 8 caixas. Então, eu venho aqui embaixo de 6 caixas, coloco 8 caixas. E embaixo aqui, né, dos 2,40, eu não sei esse valor. Eu chamo de V. Como eu poderia ter chamado de X, como eu poderia ter chamado de Y, como eu poderia ter chamado de A, né? Então, agora na matemática, a gente vai usar letras, ok? Então, aqui no caso, ele chamou de V, o valor, né? Vem da palavra V, V de valor. Então, ó, ficou 6 sobre 8 é igual a 2,40 sobre V. Fazendo a multiplicação em cruz, quanto vai dar isso? Ó, então, eu faço 6 vezes V, tá aqui na frente, é igual a 8 vezes 2,40. Tá aqui, ó, 8 vezes 2,40. Então, vai ficar o V sozinho, ó, o V fica aqui sozinho. Esse 6 que está multiplicando, ele vai passar aqui dividindo. Então, vai ficar 8 vezes 2,40 dividido pelo 6. Fazendo a multiplicação, depois a divisão, a gente vai chegar nesse resultado. Ó, o valor é 3,20, certo? Então, por 8 caixas, eu vou pagar R$ 3,20, certo? Aí vocês podiam falar, mas o que será essa setinha que apareceu aqui? Essa setinha aqui, vocês vão observar que a gente vai estar colocando sempre quando as grandezas forem proporcionais, tá? Diretamente proporcionais. Quando for inversamente proporcional, vai mudar, tá bom? Então, sempre quando for diretamente proporcional, as duas setinhas vão estar para baixo, desse jeitinho aí. A gente faz a multiplicação em cruz normal, tá? Então, por enquanto, a gente vai aprender a diretamente proporcional, tá bom? Em uma receita de bolo, vão 5 ovos para cada 200 gramas de açúcar. Se eu colocar 3 ovos, quantos gramas de açúcar serão necessários para fazer o bolo? Então, vamos lá. Então, é muito importante a gente ler o probleminha, ver as grandezas que estão envolvidas e tá colocando aqui embaixo, né? Então, quais são as grandezas envolvidas? Ó, então, a gente tem 5 ovos. Então, é a quantidade de ovo, tá? Quantidade de ovo. Para cada 200 gramas de açúcar. Essa é a outra grandeza envolvida. Então, é açúcar. Ok? A gente tem essas duas grandezas aí. Então, eu tenho, para cada 5 ovos, a gente tem 200 gramas de açúcar. Isso é o que está falando no nosso probleminha, tá? Aí ele disse assim, se eu colocar 3 ovos, vamos supor que eu não tenho em casa 5 ovos, eu tenho 3. Quantos de açúcar eu vou ter que pôr? Então, a prova vai chamar de X. Aqui o que ele está perguntando, tá? Então, como é diretamente proporcional, a nossa setinha vai estar assim, ó, para baixo, ok? Então, a gente copia, ó, vai ficar 5 terços é igual a 200 por x, ok? Fazendo a multiplicação em cruz, o que a gente vai ter? 5x é igual, lembrando que aqui é vezes, hein? 5 vezes x, só que a gente fala 5x. É igual a 3 vezes 200. 3 vezes 2, 6, então vai dar 600. Continuando, x é igual, o 5 que estava multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 600 dividido por 5. Fazendo essa divisão, 600 dividido por 5. Então, vamos lá. Quantas vezes o 5 cabe no 6? Uma vez, né? Sobra 1. Abaixo 0.
Vai dar 2, 2 vezes 5, 10. Dá 0, abaixa o 0, coloca na chave. Então, a gente tem 120 gramas, ok? Então, a nossa resposta para o probleminha é 120 gramas. Ou seja, para 3 ovos, eu vou utilizar 120 gramas. Eu vou seguir a mesma proporção, né? Então, nesse caso, é diretamente proporcional. Então, aqui a Pro colocou um exemplo, graficamente falando, de uma grandeza diretamente proporcional, né? Grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui a gente tem, ó, o eixo X e o eixo Y. O X na horizontal, Y na vertical. Então, ó, a gente tem 4 e 5. É o primeiro ponto aí que a gente tem. Depois a gente tem, ó, 8 e 10. Se vocês observarem, o que aconteceu aqui? Multiplicou por 2. E aqui também multiplicou por 2, né? Depois, ó, 12 e 15. Se a gente voltar no nosso primeiro número aqui, que é o 4, foi multiplicado por 3. Se eu voltar no nosso primeiro número, que é o 5, foi multiplicado por 3, né? Depois, o nosso próximo, ó, a gente não tem, que é 16, e lá é 20. Então, se a gente voltar no nosso primeiro número, está multiplicando por 5. Se a gente multiplicando por 4. E se a gente voltar no nosso primeiro número, também está multiplicando por 4. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma grandeza, de grandezas, né? No caso aqui, x e y, as duas grandezas diretamente proporcionais, né? Que vai dar uma reta, tá? Partindo sempre aqui do zero, ó. Vai dar essa reta aí, tá? A Pro colocou apenas um exemplo para vocês verem duas grandezas diretamente proporcionais em uma reta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vai ter exercício lá no Drive para vocês estarem fazendo. Um beijão a todos. E fiquem bem. Com Deus. Tchauzinho.